Qual a relação entre sobrevivência na selva, indígenas e o mundo empresarial? O Oricuri é um ritual indígena montado pelos índios do Nordeste e que existe desde períodos pré-colombianos. O objetivo principal do Oricuri era fazer com que os índios não perdessem o contato com a sua ancestralidade. Esse modelo foi readaptado para que pessoas não indígenas pudessem participar. Realizamos, por meio de um convite do Recursos Humanos da Casa da Indústria, daqui de Alagoas, para adaptarmos ainda mais esse projeto para um conjunto de atividades que desenvolvesse esses elementos ligados à excelência e à gentileza das pessoas. Trabalhamos então a gentileza com uma discussão da psicologia sobre assertividade e a excelência desenvolvendo um conjunto de comportamentos que primasse pela fuga de armadilhas de reforçamento. O que são essas armadilhas de reforçamento? É quando o indivíduo busca apresentar comportamentos que no primeiro momento parece mais reforçador, parece mais produtivo para ele, mas que a longo prazo acaba trazendo mais prejuízos. Um exemplo claro disso está baseado na ideia e no conceito geral que nós temos de que todo organismo prima pela economia de esforço. A economia de esforço leva ao que nós entendemos como preguiça. A preguiça é muito boa e prazerosa no primeiro momento, mas acaba resultando em dificuldade de trabalho e uma série de prejuízos. Então a ideia era montarmos uma série de atividades em que levasse as pessoas que participassem dessas atividades a refletir que as coisas que apresentam vantagem num primeiro momento, nem sempre irão apresentar essa vantagem a longo prazo, podendo inclusive trazer prejuízos. Então, quando a gente monta armadilhas numa mata, seja para capturar pessoas ou para capturar animais, a gente sempre precisa de alguns dispositivos. Um desses dispositivos é conhecer os hábitos do animal. O outro dispositivo é conhecer alguma coisa que esse animal goste. A gente sempre vai capturar o animal ou pelo que ele gosta ou pelos hábitos que são estabelecidos. A gente vai montar a armadilha, então, numa trilha que esse animal percorre. A gente vai montar a armadilha utilizando um alimento que esse animal gosta. Do mesmo jeito, então, a gente entende que as pessoas que acabam gerando padrões de comportamento que são muito repetitivos, elas trazem prejuízos para si porque elas não conseguem se libertar da sua rotina, não conseguem se libertar daquilo que elas fazem no seu cotidiano. Então, fazer um trabalho direcionado à construção de armadilhas ajudaria as pessoas a refletirem melhor armadilhas de reforçamento do seu cotidiano, coisas que elas fazem no seu dia a dia e que elas não enxergam num primeiro momento, que a longo prazo aquilo pode trazer prejuízo porque ela não consegue se libertar da sua rotina. E aí vem outro elemento que a gente precisava trabalhar, que era a assertividade. A assertividade, na verdade, é um contraponto ao que a gente chama de comportamento agressivo e comportamento passivo. No comportamento agressivo, o indivíduo conquista os objetivos que quer, mas quase sempre humilhando, degradando ou maltratando outras pessoas. No comportamento passivo, o indivíduo quase sempre se anula, ele dificilmente consegue alcançar os objetivos dele e com muita frequência apresenta comportamentos vitimizatórios. Então a gente tem um paralelo a esses dois comportamentos que na verdade resolvem partes dos problemas, que é o comportamento assertivo. No comportamento assertivo a gente vai tentar exercitar o indivíduo para desenvolver a capacidade de negociação. Desta forma, ele consegue alcançar os objetivos dele e direcionar o outro da relação para que também atinja os seus objetivos. A proposta acaba sendo vantajosa para os sujeitos que estão envolvidos na relação de modo geral.
E nós tentamos fazer isso dentro dessa proposta do Ouricuri. Pegamos os elementos da primitividade humana e dinamizamos isso para que eles fizessem essa articulação com a construção de armadilhas e uma série de ensaios de modelagem comportamental que realizamos no dia a dia por meio de encenações teatrais, apresentando modelos de comportamento que podiam ser copiados, utilizados no seu dia a dia. O Ouricuri realizado nas aldeias, ele é fechado apenas para indígenas. O Ouricuri que nós realizamos, ele consome uma quantidade de dias significativos, 9 dias dentro de uma mata. Uma proposta para uma empresa ou para uma instituição como a Casa da Indústria não permitia que nós realizássemos um evento de tamanha magnitude. Então precisamos resumir isso em apenas um dia. Então a proposta de realização das atividades foi executada em um dia, mas tivemos reuniões antes para fazermos uma avaliação do nível de assertividade dessas pessoas, ou seja, qual era a frequência dos comportamentos agressivos, a frequência dos comportamentos passivos e a frequência dos comportamentos assertivos que as pessoas apresentavam ali. A ideia era que, posterior ao treinamento, esses níveis de comportamento agressivo e comportamento passivo fossem reduzidos e os comportamentos assertivos eles pudessem aparecer com a maior facilidade. Então, para isso a gente fez uma avaliação inicial, uma discussão inicial também sobre o que é assertividade. Em seguida, fomos para a mata. Num outro dia, a gente seguiu para a mata e na mata já tínhamos planejado as atividades do dia. Dividimos então um grupo de aproximadamente 100 pessoas em 5 equipes de aproximadamente 20 pessoas cada uma dessas equipes. Então, as equipes, para não distanciarmos muito desse universo indígena, nós nomeamos como tribos e cada tribo tinha nomes de cores. Então, ficamos com a tribo Piranga, que é a cor vermelha, a tribo Juba, que é a cor amarela, a tribo Pituna, que é a cor preta, a tribo Obi, que é a cor verde, e a tribo Tinga, que é a cor branca. Cada uma dessas tribos comportava uma média de 20 pessoas. Essas 20 pessoas foram divididas em unidades menores. Essas unidades menores comportavam, em média, 5 pessoas. 5 pessoas também com funções estabelecidas. Uma função de liderança, que nós chamávamos de Tuxaua, uma função de juiz, que recebeu o nome de Pajá, uma função de sujeito questionador, que era chamado de Ieng, uma função de sujeito que administrava os objetos e os materiais, que recebia o nome de Maiara, e uma outra função que o indivíduo recebia o nome de Kiseyara, que era o administrador do facão, o indivíduo que tinha mais habilidade para cortar, com instrumentos cortantes, para cavar, porque precisávamos disso para a montagem das armadilhas. Então, cada uma dessas unidades de 5 pessoas ficou responsável para montar um tipo de armadilha específica. Então, montamos 4 tipos de armadilhas. Uma das armadilhas chamava-se esparrela, uma armadilha muito conhecida, que o sujeito é suspenso por um laço, uma armadilha de arco e flecha, em que o arco disparava sozinho, com um simples acionar de um sujeito pelo passar pela região camuflada, uma armadilha que chamávamos taquara mundé, que quando o indivíduo pisa em determinado local, uma série de espetos aparecem e perfuram esse sujeito, e uma armadilha chamada cama de gato, que uma série de espetos montada num gradeado aparece de repente e perfura o sujeito. Então, a ideia era mostrar como essas armadilhas elas são nocivas, elas são prejudiciais, e o indivíduo precisa ter cuidado, porque a gente monta armadilhas no nosso dia a dia sem que a gente possa perceber, atraindo uma série de prejuízos para o nosso cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, a gente também trabalhava a divisão em equipes, como essas pessoas precisavam trabalhar articuladamente, como cada pessoa possui um cargo que é equivalente a uma função e precisa ter cuidado com isso, porque senão ela compromete o desempenho do todo, e isso já é suficiente para a gente dinamizar de um modo bastante assertivo todas as atividades que aquelas pessoas precisavam desempenhar naquele dia. Eu sou Gerson Alves, sou professor da Universidade Federal de Alagoas, trabalho com análise do comportamento, sou indígena e venho desenvolvendo um projeto chamado Ouricuri, que tem ganhado uma projeção de bastante representatividade para a sociedade alagoana e é expansivo para pessoas também de outras localidades. Vamos embora, vamos embora.
Vamos embora para Belém. Vamos embora Para Jerusalém. vamos embora Oi, para Belém. vamos embora Para Jerusalém. vamos embora Ei, para Belém. vamos embora Para Jerusalém. vamos embora Ei, para Belém. vamos embora Para Jerusalém. vamos embora Ei, para Belém. vamos embora Para Jerusalém. vamos embora Ei, para Belém. vamos embora